Olha, quando o convite foi feito, eu já sabia, eu estava com medo no coração, porque eu achei que vinha um não. Pelo momento de vida que você está, eu achei que vinha um não. Mas você se entregou para essa missão, você que é um homem de Deus, sua família que sempre servindo a Deus, muito obrigado pela sua agenda, pela sua disposição. Obrigado, Ariane. Obrigado pela apresentação. Realmente, o convite veio num momento desafiador, né? Nós moramos 12 anos numa mesma casa lá em Cuiabá, Mato Grosso, na nossa casa. E em 10 dias, Deus nos colocou em São Paulo, numa casa nova, tudo novo. Estamos aí recalculando a rota, o que você falou, volta para o início e começa tudo de novo. É exatamente isso, Deus já começou a falar, né, aos nossos corações. Posso fazer uma oração antes de nós iniciarmos? Sim, por favor, por favor. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui com um propósito de ouvir a Tua voz. O Senhor tem falado com cada um aqui através da Tua palavra. O Senhor tem ministrado aos nossos corações a Tua vontade. O Senhor tem ministrado aos nossos corações os planos e os projetos que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por uma cristocidência. O Senhor nos reuniu neste momento e neste lugar, Pai. E nós esperamos que o Senhor continue a falar com cada um aqui. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga uma palavra de renovo, que a Tua misericórdia esteja sobre a vida de cada um aqui. É em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Vamos lá. Ariane, o pessoal tem como ir falando alguma coisa, compartilhando aí? Dá para interagir? Tem. Quem está no Teams, consegue. Quem está no YouTube, só se mandar comentário. Então, tá bom. Você vai me ajudando aí se alguém falar alguma coisa. É só levantar a mão, pessoal. Quem tiver no Teams aqui, só levantar a mão, por favor. Isso. Maravilha. E se for escrevendo, eu gostaria que você escrevesse o seguinte: o que você quer ouvir de Deus hoje, nessa manhã? Coloca ali. Você quer uma resposta? Você quer algo específico? Eu quero ouvir de Deus uma resposta de uma cura. Eu quero ouvir de Deus uma resposta para um problema que eu estou enfrentando. Vai colocando aí, tá? Para que o Espírito Santo vá nos direcionando e até o final Deus possa falar com cada um de forma individual, tá bom? O projeto é muito bacana, leitura da Bíblia em um ano. Eu já li a Bíblia toda. É muito diferente quando você lê toda a Bíblia, ainda que você seja uma pessoa que lê a Bíblia constantemente, que você já tenha lido alguns livros, que você faça suas orações. Quando você lê a Bíblia por inteiro, abre-se um novo universo para você. O seu entendimento ele muda, há um discernimento diferente, você passa a ver as Escrituras como um todo. O Antigo e o Novo Testamento começam a conversar entre si, isso é muito bacana, tá? Principalmente o Antigo Testamento, quando você vai ler o Antigo Testamento. Esse livro de Êxodo não é um livro fácil de se ler, porque nós estamos falando aí de aproximadamente 4.000 anos de história antes de Cristo, ok? Para você ter uma ideia, eu gosto de falar dessa cronologia para as pessoas se posicionarem um pouco no tempo, ok? Então, de Adão até Moisés, nós temos ali aproximadamente 2.000 anos de história antes de Cristo. Seria até Moisés 2.000 anos antes de Cristo. Então, de Adão 4.000 anos antes de Cristo, Moisés aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, de Moisés até o nascimento de Cristo mais 2.000 anos, e Cristo do nascimento de Cristo até agora mais 2.000. Então, nós estamos falando de 3 jogos aí de 2.000 anos. 2, 2, 2. Então, imagine você estudar algo, né, que foi escrito, que aconteceu, na verdade, que a data da escrita é outra, mas os fatos aconteceram 2.000 anos antes de Cristo. É uma outra língua, é um outro contexto, é uma outra sociedade, é uma outra forma de se relacionar com Deus. O povo estava ainda aprendendo a se relacionar com Deus. Eles não tinham essa conexão que nós temos direta hoje, por meio de Jesus Cristo, quando o véu se rasgou de cima a baixo. Você não tinha essa conexão direta com o Santo dos Santos.
Então o povo ainda estava, um povo que havia saído do cativeiro, um povo que estava no cativeiro há mais de 400 anos. É uma mentalidade cativa, uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de um povo que até então era dominado. E, de repente, vem Moisés, o profeta Moisés, liberta esse povo. Nós já estudamos isso, nós já lemos, né? As pragas, todo o processo com o faraó, enfim, o mar se abriu, o povo passou, e aí começa uma nova história. Uma história em que Deus começa a se relacionar com esse povo e que pretendia inicialmente se relacionar com esse povo de uma forma direta. Mas o povo temeu a Deus e pediu que Moisés fosse seu intercessor. Então começa-se a história do tabernáculo, que é onde a gente leu aproximadamente aqui no final de Êxodo, um pouco da história do tabernáculo. Eu quero falar um pouco da história do tabernáculo e como isso se aplica à nossa vida no dia de hoje, que é o mais importante. O que é o tabernáculo? Por que Deus instituiu o tabernáculo? Quantos tabernáculos nós tivemos? Nós tivemos de tabernáculo propriamente dito, nós tivemos esse primeiro que nós lemos aqui no final de Êxodo. Depois nós tivemos o templo de Salomão, que foi construído por Salomão e preparado pelo seu pai, rei Davi. E depois temos o segundo templo, que é a reconstrução do templo de Salomão. E depois nós tivemos a destruição desse terceiro templo, e ele não foi mais reconstruído, que está exatamente no lugar onde foi construída a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela da cúpula dourada, construída pelos muçulmanos, pelos árabes. Então, esse é um resumo do que nós estamos falando, do tabernáculo. Nós estamos em 2000 a.C., aproximadamente, né, de história, e Deus instituiu o tabernáculo. Por que instituiu o tabernáculo? Porque o povo ficou com medo de se relacionar com Deus, quando ele se manifestou no Monte Sinai e tudo mais, as maravilhas que Deus fez. Falou, Moisés, fale por nós, porque nós não temos a ousadia de chegar até Deus, até porque se não estivesse em santidade, seria fulminado naquele momento. Então, Deus instituiu o tabernáculo. E aí você começa a ler e fala assim, nossa, como esse tabernáculo desce a minúcias, né? E tem coisas interessantes no tabernáculo. Então, nós temos o pátio externo. Eu até mandei um videozinho, acho bastante interessante vocês assistirem depois. Institui o tabernáculo em 3 partes. A parte externa, a parte santa, que é aquela parte do átrio, e o Santo dos Santos, que é o local onde ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a vara de Arão que floresceu, as tábuas dos mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e nós tínhamos o maná. Bom, vocês leram lá o maná, aquele pão que descia do céu e alimentou o povo no deserto por tanto tempo. E por que o tabernáculo é interessante? Porque o tabernáculo, diferente do templo de Salomão, ele era móvel. Por isso que você lê ali muito, e argolas, e argolas, e argolas. Tudo que eles construíam tinham argolas. Por quê? Porque eles precisavam transportar esse tabernáculo. O tabernáculo ficava em meio ao deserto, junto ao povo, um povo que saiu do Egito, aproximadamente 2 milhões de pessoas, e esse povo estava morando no deserto. Quem já foi a Israel e conhece um pouco do Oriente Médio, ele sabe que ali é deserto, é pedra, é pedregulho, é um lugar seco, árido, e esse povo estava no deserto. E esse povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas moravam em tendas. Então, o tabernáculo do Senhor, o primeiro, é nada mais, nada menos que uma grande tenda, por assim dizer. Diferente do templo de Salomão, que é uma edificação rochosa, e nós vamos ver isso mais para frente quando nós lermos os próximos livros. Então, assim, nós estamos encerrando aqui no livro de Êxodo um ciclo em que, pela primeira vez, Deus se manifesta em um local específico, que é o tabernáculo. E se eu fosse dar um capítulo para essa nossa manhã, eu diria assim, nós temos um novo tabernáculo. E eu quero que você grave muito bem isso, por quê? Porque quem é o novo tabernáculo hoje? Tudo que nós falamos do tabernáculo, você tem em mente que o novo tabernáculo hoje, que tabernáculo significa casa do Senhor ou morada do Senhor,
somos nós. Então, quando você lê a Bíblia e começa a ler aqui no Antigo Testamento sobre tabernáculo, você começa a fazer uma referência. Por quê? Tem um átrio externo, tem um átrio interno e tem o Santo dos Santos. Naquele tempo, a presença de Deus descia no Santo dos Santos e se comunicava com o povo através do profeta Moisés. Hoje, nós somos a morada do Senhor, o tabernáculo, e o Espírito Santo desce sobre nós, e nós, então, temos uma conexão com Deus através do Espírito Santo. Não mais através dos profetas, mas diretamente com Deus. E por que é interessante a gente falar um pouquinho mais sobre o tabernáculo? Porque ali tem pistas, tem palavras de sabedoria para a nossa vida hoje, como tabernáculo. Então, vamos lá. Não sei se vocês perceberam como foi todo o processo de construção do tabernáculo. Deus passou todas as instruções para Moisés, além dos 10 mandamentos, no Monte Sinai. E falou, vá e construa o tabernáculo. E como que isso aconteceu, esse projeto de Deus? Esse processo aconteceu através de, basicamente, 2 pessoas que foram comissionadas por Deus, que é Aholiabe, né, que é da tribo de Dan, e Bezalel, que é da tribo de Judá. Então, aqui nós temos uma primeira referência ao Novo Testamento. Por quê? Porque o tabernáculo que somos nós hoje, habitado pelo Espírito Santo, ele vem através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque através da Eli lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento da crucificação de Jesus, que é todo o processo do vitupério de Cristo, ali o véu se rasgou. Então, naquele momento, nós temos por nosso intercessor Jesus Cristo e o Espírito Santo. E Jesus Cristo é da tribo de Judá. E a pessoa que foi comissionada por Deus para construir o primeiro tabernáculo é da tribo de Judá. Isso não é uma coincidência. Todo o Antigo Testamento, ele sinaliza para aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Então, Deus vai dando sinais, vai dando prelúdios ao povo de Deus de como seria a vinda de Cristo, como seria a construção do novo tabernáculo. Quem participaria da construção do novo tabernáculo? Alguém da tribo de Judá. No tabernáculo de Êxodo, foi Bezalel, que é da tribo de Judá. Na construção do último tabernáculo, que somos nós, moradas do Senhor, Jesus Cristo, da tribo de Judá. Bom, vamos lá. Fazendo uma aplicação prática para a nossa vida hoje. É muito importante. 4 lições eu aprendi com esse texto, e é o que Deus falou comigo. Então, Deus primeiro fala com você, e quando você vai levar a mensagem, depois que Deus fala ao seu coração, isso pode servir também para aqueles que estão me ouvindo. Então, para mim, o que Deus falou fortemente ao meu coração. Primeira coisa, quando Deus é o idealizador do projeto, pessoas se levantam voluntariamente para ajudar. Vou repetir. Quando Deus é o idealizador do projeto, pessoas se levantam voluntariamente para ajudar. Você não precisa ficar puxando as pessoas a laço. Você não precisa ficar tentando convencer as pessoas. Você não precisa ficar clamando para as pessoas para te ajudar. Não, nada disso. Se você está nessa força do braço, é porque Deus não é o idealizador do projeto. O projeto é seu, a vontade é sua, você quer fazer, mas Deus não tem compromisso com isso. Porque quando Deus tem compromisso, o sinal é claro. Ele levanta pessoas voluntariamente. Olha o que está escrito lá em Êxodo 35, 29. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor. Todo homem e toda mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer para todo tipo de obra que o Senhor ordenara que fosse feita pela mão de Moisés. Então, Deus idealizou o projeto, deu para Moisés, construa o tabernáculo. Ele vai ser dessa forma. Tem várias especificações, vários detalhes.
tamanho, medidas, material que seria utilizado. Para se ter uma ideia, nós estamos falando aqui de mais de 1 tonelada de ouro. Mais de 1.000 quilos de ouro foram utilizados no tabernáculo. Nós estamos falando de muito recurso. E aí eu te pergunto, aonde esse povo estava? O povo estava no deserto, no lugar árido. E mesmo estando no deserto, este povo voluntariamente, porque sabia que o projeto era do Senhor, fez a oferta de mais de 1.000 quilos de ouro para o tabernáculo. Moisés não precisou sair pedindo. Não, gente, pelo amor de Deus, traz um recurso aqui que nós precisamos construir uma igreja. Não, pelo amor de Deus, traz aqui um recurso que nós precisamos comprar a Bíblia. Não, pelo amor de Deus, traz um recurso aqui. Não. Quando o projeto é idealizado por Deus, as pessoas ofertam voluntariamente. Fique em paz. Esse é o primeiro sinal e é o primeiro aprendizado que eu tenho com relação ao tabernáculo. Segundo aprendizado, quando Deus está à frente do projeto, sobram recursos, nunca faltam. Vou repetir. Quando Deus está à frente do projeto, sobram recursos, nunca faltam. Você está num projeto que está faltando recurso, você está num projeto que você tem que ficar se endividando, você está num projeto que cada vez que você vai para esse projeto você se desgasta mais emocionalmente, fisicamente, você se desgasta com as pessoas, com seus relacionamentos, com a sua família. Esse projeto não tem a mão de Deus. Porque no projeto de Deus não falta um recurso. Nunca faltou e nunca faltará. Pelo contrário, sobram. Querem uma prova? Olha o que está escrito com relação à construção do tabernáculo. Êxodo 36, 6. E falaram a Moisés dizendo: o povo está trazendo muito mais do que o necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem e a fizeram proclamar em todo o acampamento, dizendo: que nenhum homem, nenhuma mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era o suficiente para fazer toda a obra e muito mais. Você está num projeto que Deus idealizou? Fique em paz. Vai sobrar recursos, vai sobrar tempo, os relacionamentos não vão se desgastar, a sua família não será prejudicada, a sua família não ficará em segundo plano, seus filhos não ficarão em segundo plano, muito pelo contrário, você terá tempo de qualidade com seus filhos, você terá tempo de mesa com seus amigos, você terá tempo de comunhão com Deus, Deus não ficará em segundo, terceiro plano. Por quê? O que você faz, independente da atividade. E aí eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Não existe atividade secular e atividade religiosa. Isso é uma criação humana. Toda atividade que você desenvolve, ela é uma atividade comissionada por Deus. Seja na sua empresa, seja nos projetos que você tem, seja com a sua família, enfim, com seus amigos. Não existe atividade secular e atividade religiosa. Cuidado, isso é muito perigoso, porque senão na sua atividade que nós denominamos como secular empresa, você age de uma forma e quando você vai na igreja você age de outra. Isso é perigosíssimo. Então você começa a achar que os projetos da sua atividade empresarial ou do seu trabalho são seus, não são de Deus. E os de Deus é os que estão na igreja, fazendo caridade, alimentando os viúvos e órfãos. Claro, isso é mandamento de Deus, né? Cuidar das viúvas e dos órfãos. Mas se você cuida das viúvas e dos órfãos e aonde você trabalha, você trata mal as pessoas, as coisas não vão funcionar. Porque é tudo uma coisa só. Tudo é comissionamento de Deus. Então, voltando. Quando Deus está à frente do projeto, fique tranquilo, fique em paz. Se está faltando recursos, você começou a perceber que as coisas não estão... Para.
não se movimenta mais. Ore a Deus e confirme se realmente esse projeto está no coração do Senhor. Ainda que seja uma coisa pequena. Ainda que seja uma coisa pequena. Bom, vamos lá. Terceira. E isso é muito importante, porque fala de nós. As pessoas que estavam à frente do projeto estavam claramente comissionadas por Deus. As pessoas que estavam à frente do projeto de construção do tabernáculo estavam claramente, não tinha dúvida, de que eram comissionados por Deus. Quem estava à frente do projeto? Moisés, principalmente Moisés. Arão seria, então, o primeiro sacerdote do primeiro tabernáculo, ou sumo sacerdote, da tribo de Levi. Isso é um conhecimento bíblico importante, porque hoje nós, algumas igrejas, principalmente as evangélicas, elas trazem o levita, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, como aquele que leva adoração a Deus e leva o louvor. Mas, originalmente, o levita não era essa pessoa que levava apenas a adoração e o louvor. O levita, que vem da tribo de Levi, que é a tribo de Moisés e de Arão, é a tribo que foi separada por Deus para cuidar das coisas de Deus com relação ao tabernáculo. Então, os levitas é aqueles que desmontavam o tabernáculo, os levitas é aqueles que ofereciam o sacrifício, é aquele que cuidava das coisas da organização do tabernáculo, do incensário, da propiciação, enfim, de todas as questões relacionadas ao tabernáculo. Essa tribo foi separada tão somente para isso. E é uma tribo que era alimentada pelas 11 outras tribos. E aí, enfim, para quem ainda não conseguiu se localizar com relação às tribos, as tribos são 12. Então, nós temos Abraão, Isaque e Jacó, que depois veio a se chamar Israel, que significa povo de Deus. Israel teve 12 filhos. Esses 12 filhos, nós conhecemos um pouco a história, até então o caçula, que era José, depois veio Benjamim. José foi vendido com 17 anos como escravo ao Egito. E depois de 13 anos foi elevado a governador. Nós já lemos sobre isso. E foi José que, então, recebeu os seus irmãos, são os seus outros 11. Então, Benjamim nasceu posterior ao cativeiro de José no Egito. E esses irmãos que, então, crescem as suas famílias e constituem todo o povo que nós chamamos de Israel. Ok? Então, dessas 12 tribos, uma tribo, que é a tribo de Levi, foi separada para cuidar do sacerdócio e do tabernáculo. Moisés e Arão, seus irmãos, eles então são da tribo de Levi e foram separados por Deus para isso. Então, as pessoas que estavam à frente do projeto, elas tinham uma autoridade muito clara. A autoridade de Moisés não era questionada. Quando você for participar de um projeto de Deus e que você não percebe a autoridade sobre a vida dessa pessoa, tome cuidado. Tome cuidado. E aí eu não estou separando secular do religioso. Eu estou falando de tudo. Ok? A conduta de Moisés diante de Deus era de intercessão pelo povo. Uma autoridade, seja ela qual for, sobre a sua vida, em que é um projeto de Deus, a primeira referência que você tem que ter sobre ela é que ela é uma intercessora. Uma pessoa que cuida de você. Se você estiver debaixo de uma autoridade que não cuida de você, tome cuidado. Porque Moisés intercedeu por esse povo muitas vezes. Nós depois vamos ler um pouco mais. Quando Moisés subiu a primeira vez no Monte Sinai, vocês lembram disso? Ele chegou pela primeira vez com as duas tábuas, com as tábuas dos 10 mandamentos. O que o povo estava fazendo? Tinham feito um bezerro de ouro e estavam adorando um falso Deus. Moisés fica tão indignado que ele quebra as tábuas e volta para o Monte Sinai.
Depois de reorganizar tudo isso, ele volta para o Monte Sinai. E Deus fala, esse povo é obstinado. Eu vou matar todos. Eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. Deus queria recomeçar ali. Assim como Deus recomeçou com Noé, Deus queria recomeçar com Moisés. O que Moisés falou? Não, senhor, não faça isso. O que os egípcios falarão do Deus que tirou o povo com mão forte da escravidão para matá-lo no deserto? Faça isso, Senhor. Tenha misericórdia. Então, uma autoridade que está à frente e tem uma conexão com Deus, ela sempre vai interceder pelos seus. Sempre. Você, que é pai e mãe, você é intercessor dos seus filhos. Se seus filhos errarem, você deve interceder junto a Deus em favor deles, enquanto você for autoridade sobre a vida deles. Isso é muito importante. Enquanto você for autoridade, e o maior projeto que Deus deu para nós chama-se família. Esse é um projeto de Deus, idealizado por Deus. E se você é uma autoridade verdadeiramente em Deus sobre a vida dos seus filhos, você deve interceder por eles diariamente. Porque nós sabemos, às vezes, como nossos filhos podem ser obstinados, né? Eles querem, eles querem, eles querem. Amém? E uma quarta lição que eu aprendo, e essa é muito importante, gravem aí. Deus capacita os seus escolhidos. Vou repetir. Deus capacita os seus escolhidos. Ele te escolheu para construir o tabernáculo, se ele te escolheu para um novo projeto, se ele te escolheu para a família que você tem, se ele te escolheu para ter o cônjuge que você tem, ele vai te capacitar. E de forma extraordinária. Vocês imaginem, esse povo estava no meio do deserto, e esse povo tinha uma mentalidade de escravo de mais de 400 anos, 400 e poucos anos. Uns falam 430. Eles nasceram no cativeiro. Essa última geração que saiu do Egito já nasceu escrava. Nasceu escrava, foi criado como escravo, foi educado como escravo. Estava distante de qualquer relacionamento com Deus em maior profundidade, há no mínimo 5, 6, 7 gerações. Imagina um povo que já não sabia mais quem era Deus. E esse povo que estava agora no meio do deserto, depois de sair do cativeiro, recebeu uma missão de Deus de construir um tabernáculo, uma coisa que as pessoas nunca tinham ouvido falar. É como se pegasse nós, depois de 400 anos sendo escravos, amassando barro, fazendo tijolo, construindo coisas no Egito, chegasse para você e falasse assim, agora você vai construir ali um foguete. Uau! O que é um foguete? Para e pensa, se coloca nessa situação, porque daqui nós vamos tirar uma lição muito importante. Você é esse povo, viu todas aquelas maravilhas, saiu da escravidão, mas até então só sabia fazer um trabalho braçal, e está no meio de um deserto, só tem pedra, e de repente, Deus, através de Moisés, fala assim, constrói para mim um tabernáculo. Ah, o que é um tabernáculo? Não, um tabernáculo eu vou te dar todas as dicas, eu vou te dar um manual aqui. Vai ter isso, vai ter aquilo, tal, você vai usar esse instrumento, vai usar esse material, vai usar mais de 1.000 quilos de ouro, vai usar mais de 3.000 quilos de prata, de bronze, vai ter essa medida em côvado, vai usar pele aqui, vai usar lã ali, vai ter argola, vai ter haste, a tampa tem que ser de ouro, tem 2 querubins. Uau! Meu Deus, que missão. Esse povo não tinha capacidade de construir isso. Assim como nós hoje não temos capacidade de construir foguete.
Algumas pessoas, sim. E aí vem o grande ensinamento aqui. Deus capacita os seus escolhidos. Olha o que diz lá em Êxodo 35, 31. E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, a mesma tribo de Jesus. E ele, o Senhor, o encheu com o Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento, em conhecimento, em todo tipo de mão de obra, ciência. Mão de obra que era ciência. Okay? Que nós hoje temos medicina, nós temos hoje engenharia, nós temos hoje, enfim, várias ciências sociais, temos tudo isso. Quando fala aqui todo tipo de mão de obra, está falando de ciência, que a gente reputa como ciência, entre aspas, humana, né? Porque sabedoria nós já temos muito claro que vem de Deus, aquela coisa toda, conhecimento. Mas quando ele fala aqui todo tipo de mão de obra, ele está falando assim, ó, estou te dando sabedoria, estou te enchendo do Espírito Santo, eu estou te dando conhecimento e todo tipo de mão de obra, de artífice, que é o quê? Na época, né? Mexer com carpintaria, mexer com pedras, mexer com ouro, prata e etc. E em todo tipo de mão de obra para elaborar outras habilidosas para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lapidar pedras, para engastá-las e em esculpir madeira, para fazer todo o trabalho esmerado. E ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar tanto ele quanto a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Ou seja, Deus o capacitou e Deus deu um dom a mais ainda para ele. Capacidade de ensinar. Capacidade de passar o conhecimento. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu estou passando informações da Bíblia, mas estamos aprendendo também, querido conhecimento. O que é o conhecimento? É transformar a informação, interpretar essa informação, fazer uma conexão com Deus e transformar isso em conhecimento. Isso é conhecimento, é a aplicação dessa informação. O projeto que você estiver, e Deus está à frente, sobra recursos, você reconhece uma autoridade, ok? Fique em paz, Deus vai te capacitar. Você vai realizar coisas que você nem imaginava que era possível você realizar. Você vai ensinar os seus filhos de uma forma que você nunca foi ensinado. Olha só, entregando isso aqui para alguém. Você não recebeu um ensinamento de paternidade ou de maternidade. Você não foi amado da forma como deveria ser amado. Você não recebeu o diálogo da forma que você deveria receber. Você não recebeu o carinho que você gostaria de receber. Mas Deus, nessa manhã, vai te capacitar e você vai conseguir fazer tudo isso com os teus filhos. Hein? Você vai conseguir fazer tudo isso. Por quê? Porque Deus vai te trazer isso. A capacidade de você ensinar aos teus filhos aquilo que você não recebeu. E isso é extraordinário, não é? Uau! Eu só vi um uau aí. Olha só, Uau. você... Amém, amém. Amém? Você vai ensinar algo que você não foi ensinado. Olha que forte. Deus derramou graças sobre esses construtores para eles ensinarem algo que até então eles não sabiam fazer, eles nunca tinham feito. Nós vamos construir um tabernáculo, nós somos a casa do Senhor. E nós vamos construir um tabernáculo que nós recebemos e não sabíamos como construir. Jesus veio e nos ensinou, olha, o tabernáculo agora é assim. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é? E de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus foi ensinando. Esse é o tabernáculo novo. Ensinando, ensinando, ensinando. E tem pessoas que até então não receberam isso e agora vão passar a ensinar. Vocês que estão me ouvindo aqui, vocês vão passar a ensinar.
Deus vai capacitar vocês. Às vezes você tem vontade de falar de Jesus para uma pessoa ou de outra. Você, poxa, mas eu não conheço a Bíblia, estou lendo a Bíblia pela primeira vez, né? Ela é muito complicada, tem essa coisa do Antigo Testamento com o Novo. Fique em paz. Deus está à frente do projeto, Ele capacita os seus escolhidos, vai capacitar cada um de vocês. Amém? Né, Lia? Deus está te Amém. capacitando nessa manhã, viu? Alô? Oi? Tá me ouvindo? Tá Estou ouvindo tá sim, estou ouvindo sim. Inclusive, eu comprei 20 Bíblias, já distribuí todas, e estou incentivando Maravilha. elas, né, Ariane? Está acompanhando comigo, firme e forte. E aí a uma disse assim, não, mas eu não sei nem por onde começar, já tentei. Eu falei, amiga, começa, participa da aula de sábado. Eu já li os primeiros 7 dias lá atrás, né, que eu comecei agora dia 25, e como está sendo prazeroso essa leitura, e aí eu já vou ver a aula 1, que ficou gravada, isso é muito bom, viu? A gente ter né, as aulas todas lá, então não tem desculpa para a pessoa não ver. E eu estou me sentindo assim, que Deus está me capacitando mesmo para esse projeto. E Amém. vamos que vamos. Obrigada, Islã, está sendo maravilhoso. Você vai receber do Senhor um conhecimento que você não recebeu. E essa vem de uma fonte pura. Não é fonte de homens, é uma fonte pura, como Jesus falou. Se você soubesse da água que eu estou te oferecendo, você não me pediria, não seria que eu estaria pedindo água, você que estaria me pedindo água. Então, assim, Deus vai te dar da fonte pura, tá? Esse conhecimento. Aí você fala assim, na hora que você lê assim, você fala assim, uau, da onde que veio isso? Eu falo, a revelação do Espírito Santo. Tá bom? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Então, eu queria encerrar aqui, Ariane, com uma oração. E gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque para algumas pessoas, o que eu vou falar aqui vai ser um divisor de águas nessa semana, tá? E vai entrar. Por quê? Assim como eu, tem algumas pessoas que estão se movimentando fora de tempo. Fora de tempo. Tá andando, tá se movimentando, acha que tem que se movimentar. No momento que Deus tem falado muito ao meu coração, eu acredito que é o coração de alguém aqui. Não é o momento de ficar se movimentando. Ok? O tempo de se movimentar, nesse tempo do tabernáculo, era muito claro, era dado por Deus. Lá no final, depois vocês leiam com atenção, a nuvem de Deus descia sobre o tabernáculo. Ok? Quando ela descia sobre o tabernáculo, a ordem que Deus dava a Moisés era: enquanto eu estiver sobre o tabernáculo, vocês não se movimentam. Então imagina, o povo estava nesse deserto, em tendas, doido para entrar na terra prometida de Canaã, que era para eles terem entrado em 40 dias. Levaram 40 anos para entrar, por conta da obstinação do coração. Aquela geração não entrou, porque era obstinada. E a nuvem ficava ali, e você levantava todo de manhã e falava assim, nossa, a nuvem está ali ainda, a gente quer levantar acampamento e ir para a terra prometida. E Deus falou, enquanto a nuvem estiver sobre o tabernáculo, você não se movimenta. Tá? Então, assim, enquanto Deus não te autorizar, você não se movimenta. Você está querendo ir para lá, está querendo tomar essa decisão, é precipitada. Deus falou para você ficar quieto e você está querendo se mexer. Não se mova, não seja obstinado. Porque o obstinado não entra na terra prometida. Tá? Então eu vou fazer essa oração, que é o que Deus tem falado ao meu coração. Eu sou muito ativo, quero fazer muitos projetos, quero realizar muitas coisas. E a nuvem de Deus está sobre o tabernáculo. Ou seja, está sobre as nossas vidas. Enquanto ela está sobre as nossas vidas, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Não é para nós nos precipitarmos, tomarmos decisões precipitadas. Não tem paz no coração, não se movimenta, fica quieto. Deixa Deus trabalhar. Não vamos na força do braço.
vamos nos mover segundo a palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia porque nós queremos nos movimentar segundo a direção de Deus, segundo a sua palavra. Não mais fazer as coisas da nossa cabeça. Bom, Cássio? Bom, sim. A dúvida não é um bom momento, né? O próprio Deus fala que na verdade, onde há dúvida, ele não habita, né? Ele é um Deus de certeza. Nosso Deus é um Deus de certeza, né? Ele sabe o que fazer, sabe quando fazer e sabe com quem fazer, né? A dúvida é algo que o próprio diabo tentou colocar na cabeça de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, naquele momento em que É tentado no deserto, né? 40 dias. Isso, e o demônio ficava sempre cutucando, né? Se você é filho dele, se você é isso, né? Então, aonde há dúvida, a gente tem que repreender mesmo. É porque a dúvida, Cássio, essa tentação de Jesus, a dúvida, ela fala só de uma coisa. Ela questiona a sua identidade como filho de Deus. Por isso que ele fala assim, se tu és filho de Deus. Entendeu? Então, assim, toda vez que você for atacado na sua identidade, pai, eu sinto que eu estou desamparado, pai, eu estou sozinho, pai, fala comigo, pai, fulano questionou isso, questionou aquilo, que fala da sua identidade de filho de Deus, que questiona a tua fé, essa é a dúvida de Satanás. É por meio dessa dúvida da identidade de filho de Deus, se tu és filho, entendeu? Que você precisa provar que você é filho, é nessa dúvida aí que Satanás entra. Porque nós, na condição de filhos, não precisamos provar nada. Nossa filiação, nossa paternidade em Deus, ela é algo que não pode ser tirado de nós. Ainda que em pecado. Que em pecado nós ainda somos filhos de Deus. Temos a oportunidade de nos arrependermos, de confessarmos e nos arrependermos. Ela não tira a nossa filiação. Mas Satanás diz que a partir do momento que alguém cai, você deixa de ser filho de Deus. Não é verdade. Ainda nós temos a oportunidade de nós confessarmos e nos arrependermos. Amém? Eu vou fazer oração, depois eu posso abrir se alguém quiser fazer perguntas, se a gente tiver mais algum tempinho. Sim, nós temos tempo ainda. Nós vamos até 10 horas. E está sendo super enriquecedor. Eu estou encantada, estou anotando aqui, fichas caindo o tempo todo, estou conseguindo conectar com a minha vida. Nossa, que visão linda. Eu já estou... Essa cronologia aqui também, 2000 anos, eu não tinha essa noção de Adão, 2 para Moisés, de Moisés para Jesus 2. Então, Jesus está voltando. Se essa conta que você falou aí sua está batendo. É a volta de Jesus, está bem na hora mesmo. Uns 30 anos, para mais, para menos. Eu achei muito forte a primeira que você falou. Minha câmera está travando, não sei se tem hora que minha câmera está travando. O primeiro que você falou sobre quando Deus levanta, quando é o projeto de Deus, Deus levanta as pessoas voluntariamente. Quando Deus é o idealizador do projeto, quem idealizou o tabernáculo? Deus. Lembrando que tudo que é do Antigo Testamento remete ao Novo. Quando ele idealizou o tabernáculo, ele não idealizou esse tabernáculo que foi construído por esse povo. Quando ele idealizou o tabernáculo, ele já idealizou o plano de salvação. Entendeu? Ele já idealizou, quando ele idealizou o Santo Santíssimo e aquele véu separando, ele já idealizou Jesus na cruz rasgando esse véu. E o acesso do povo. Porque naquele momento, o povo não tinha ainda a mentalidade de ter uma conexão direta com Deus. Porque é um povo que veio do cativeiro. A mente deles não conseguia conceber eles terem um relacionamento em santidade direto com Deus. Então, por isso que Deus instituiu o tabernáculo, primeiro, como um sinal de que Deus se movia com o povo.
Por isso que o tabernáculo naquela época era amor. Olha, eu estou me movendo com vocês. Eu sei que vocês estão no deserto. Mas eu também estou aí, estou me movendo com vocês. E ele descia sobre o tabernáculo e ficava. Então, quando Deus é o idealizador do projeto, que é o que você anotou, quando Deus é o idealizador do projeto, pessoas se levantam como? Voluntariamente para ajudar. Você tem um projeto aí, Ariane. Ok? Fique em paz. Amém. Deus é o idealizador desse projeto. Eu creio. Deus vai levantar pessoas. Para começar, Deus já levantou a primeira, que foi você. Amém. Deus olhou para você e você queimou seu coração e você voluntariamente falou assim, eu vou construir esse tabernáculo. Amém. E você não sabia nem como fazer, Deus foi te capacitando. E nós estamos aqui hoje. É verdade? Bem isso, porque isso aqui tá tão leve, tão fácil, que você não tem noção. Você falou isso, foi pra mim. Foi pra mim total, porque desde que começou, o Vitor fez um sorrisinho que ele sabe. É o seguinte, eu comecei algo que eu falei assim, meu Deus, eu não sabia nem onde que como é que ia ser o próximo passo. Eu só queria fazer. E aí uma prima minha me motivou a fazer, e eu terminava um sábado, eu falava, gente, o próximo sábado, quem vai ser o palestrante? E Deus levantava uma pessoa voluntariamente para vir. A minha prima mandava mensagem, Ariane, tem palestrante próximo sábado? Eu posso. Caraca, gente, eu preocupada que minha prima só oferece para falar. A Solange e o Marlon se levantam, Ariane, estamos aqui, vamos te ajudar? Ariane, nós vamos falar com o Aisla para você, vamos falar com o doutor Alexandre para você. Eu falei, mas eu nem pedi ajuda, como assim? Eles já chegaram com tudo pronto para mim? Eu estava lá em Portugal e eu falava assim, gente, agora minha internet está ruim aqui, como é que eu vou fazer? Aí o Diogo, gerente nosso suprimentos, não, doutora, deixa comigo aqui, eu toco para você. Aí uma amiga manda mensagem, Adriane, fica tranquilo, sua internet está travando, mas tá tudo certo. Eu nem perguntei para a amiga. Então, assim, esse projeto, aí a Lia já fala assim, não, Irene, eu vou entrar, eu já comprei as blusas, vou fazer. Então, assim, ele tá fluindo como um fluxo. É natural, leve, fácil. Tem gente que falou assim, Ariane, como você marca um compromisso todo sábado durante o ano? Você é louca, Ariane. Você vai estar em vários lugares diferentes. Como é que você faz um compromisso desse? Você não sabe da sua internet, da sua vida? Eu falei assim, não, mas não... Aí eu fiquei pensando assim, é mesmo, né? Como é que eu fiz isso? Foi loucura. Mas não foi eu que fiz. E não vai ser eu que vou tocar. Sim. Então, eu só tô obedecendo. E tá sendo tão leve que as coisas que eu faço na empresa são muito mais difíceis do que isso aqui. Isso aqui que é algo que eu não tenho conhecimento, que eu nem terminei a Bíblia inteira, eu tô no terço final, tô lá em setembro. É algo, então, que eu não tenho técnica, tá sendo super fácil, super leve, e pessoas se levantam, um a um, se levantam, disposto igual você ter se levantado nesse momento da sua vida, caraca, foi uma ousadia enorme de Deus. Então, assim, esse apoio é muito lindo. Aí eu fico feliz, porque eu falei assim, caraca, então tá sendo leve, porque Deus quer que esse projeto aconteça. Sim. Então, nós vamos seguir firmes aí, juntos na leitura, cada vez mais. E Deus vai falando para mim, das pessoas, Ariane, é igual você falou, que vai aparecer as pessoas certas. Deus, quando ele coloca o recurso. Por exemplo, fala assim, Ariane, fala com aquela pessoa. A hora que eu falo, a pessoa começa a chorar. Fala, Ariane, eu estava sedenta por algo, eu não sabia o que era, algo de Deus. Era esse projeto de ler a Bíblia. E aí vai falando, Ariane, entra nesse grupo, fala com essa pessoa, faz isso. Tem lugar que eu não entrei, porque Deus não mandou eu mover. Tem lugar que eu já pensei, a pessoa falou, Ariane, por que você não entrou naquele lugar, naquele grupo que tem centenas de pessoas? Eu falei assim, não sei, parece que Deus não se moveu para mim, para aquele grupo. Aquele grupo não é para mim ir. Então, você falou de uma maneira de algo desafiador, que é Levíticos. Porque é a parte assim que eu falava, caraca, eu não me ponho para falar dessa. Primeiro que eu não tenho profundidade em parte nenhuma da Bíblia, mas assim, tem algumas que eu tenho uma facilidade, que se eu estudasse muito, eu conseguiria falar algo. Mas Levítico, eu falo, não, eu desisto. Eu desisto de falar de Levíticos, porque é a parte que precisa de mais ânimo. Eu até falo assim, o Vônei falou assim, Levíticos, eu tô quase desistindo. Eu disse, não, Vônei, faz só o check. Faz assim, eu li, check, tá feito. Porque é muita regra. E aí você falou de uma maneira tão doce, tipo assim, olha, Deus falou para eles, tem que fazer isso mesmo, tem que... Aí você vai falando de uma maneira apaixonante, né? Eu fico imaginando construindo essas argolas, esse povo andando, esse povo parando, esse povo continuando. Então, assim, muito obrigada pela assim, clareza, pela luz que você trouxe para esse trecho da Bíblia, assim, que para nós
é tão difícil de compreender. E a importância que você colocou nisso, né? Olha, é um manual. Levíticos é um manual de uma construção de algo. E você também falou algo que eu quero até fazer um recorte aqui depois, Leandro. Quero agradecer o Leandro. Leandro é outro que se levantou, nosso supervisor de marketing, chegou na Fazendão acelerado, igual um foguete, e jogou um monte de projeto. Ele tá assoviando, chupando cana, ele tá fazendo a feira agrotínstica daqui uns dias, as demandas internas nosso do SAP, e ainda ele chega e eu pego e falo assim, olha, ainda tem um projeto aqui, eu vou te jogar para você tocar esse projeto da Bíblia. E ele pega, ele abraça, ele acorda cedo, ele chega na empresa num dia que não era para ele ir na empresa. Por quê? Porque Deus levantou ele. E ele chegou, tô pronto. Eu nunca nem pedi direito para ele fazer. Ele se ofereceu, ele se levantou para fazer. Então, esse projeto, Leandro, colocou o rostinho aí, gostei. Obrigado pelo seu sim, Leandro, por ter se levantado aí voluntariamente. E eu tô mais feliz ainda, porque eu sei que se até agora foi leve, da agora para frente, depois dessa pregação que eu escutei aqui, mais pessoas vão se levantar. Será ainda mais fácil. Amém. É isso aí, Ariane. Pode falar. Nós estamos aqui com mais de 80 pessoas no Teams e no YouTube. Então, assim, eu louvo a Deus por a vida dessas pessoas, porque são pessoas que pegaram esse projeto que você falou da Bíblia. Eu quero fazer o recorte justamente dessa parte, por isso que eu chamei o Leandro ali para fazer o recorte. Você falando a importância de ler a Bíblia inteira, porque às vezes eu chego na pessoa e falo, vamos ler a Bíblia. Não, eu já leio, Ariane. Eu leio um pouquinho disso, eu leio um pouquinho daquilo. E eu falo, não, mas você tem que ler do começo ao final. Então, você mostrou a importância que é esse entendimento dessa cronologia. Uma chave vai virar quando a gente chegar no final. O Leandro vai fazer esse recorte aí para nós e nós vamos disseminar isso aí. Eu acho que isso aí foi uma chave forte que você me deu para me abrir mais portas e mais corações. Vou passar a palavra para o Cássio. Cássio que também entrou nesse projeto assim apaixonante, trazendo a esposa, trazendo o filho, que já era um conhecedor da palavra e que nunca tinha lido a Bíblia inteira, agora está lendo. Depois do Cássio, a Lia vai falar. A Lia, que é a diretora Febracis Maranhão. O Cássio, que é o nosso auditor fiscal, conselheiro da Fazendão. Quando a Islã, fala a Islã mesmo? A Islã. Quando a Islã fala da vontade de Deus, né? Às vezes a gente fica com dúvida, então aquilo que não é vontade dele nunca ocorre, né? Porque existe a vontade e a permissão de Deus. Tem um caso curioso que aconteceu há alguns anos aqui no escritório. Eu tinha um menino que trabalhava comigo que estava tentando de tudo financiar um carro. E ele não conseguia financiar esse carro, e não financiava, e começou a montar situações para conseguir um financiamento de um carro. E eu falei, rapaz, não é para você comprar esse carro, está tudo dando errado, e você está insistindo. Enfim, comprou o carro, não deu conta de pagar o carro, entrou em endividamento, perdeu o carro, ficou devendo, enfim, foi uma série de questões. Ou seja, o coração dele queria o carro. E Deus permitiu que ele tivesse, mas não era vontade, né? Porque quando é a vontade, as coisas começam a ocorrer. Não quer dizer também que às vezes seja tudo muito fácil, né? Existem desafios, né? Porque senão a gente, como cristão, acaba pensando também que, se é a vontade de Deus, então eu vou deitar no sofá agora, cruzar o pé, porque vai acontecer. Não, não é. Ele capacita a gente, ele coloca pessoas na nossa vida para que ocorra, mas exige da gente também a responsabilidade de cumprir a determinação dele, a nossa obediência, né? Então, por mais que a gente tenha as situações ocorrendo de forma fácil, ela ocorre, mas a gente tem que correr e pegar, agarrar e vamos embora, e vamos fazer, e lá na frente colher, né, todo o resultado. E eu estou sendo tão agraciado com esses encontros, doutora Ariane, porque, pelo menos, a partir do momento que eu comecei, eu sou um cara que gosto muito de ler a Bíblia sobre o aspecto histórico, sobre a história. Eu não gosto muito, Islã, não estou dizendo que isso é o certo, porque por vezes eu sei que é errado. Mas eu gosto de trazer pouca emoção para a Bíblia, apesar que em alguns momentos a gente se emociona, né? A gente é tocado. Eu gosto de ler ela como um livro histórico, assim, cara, isso aqui aconteceu, essa pessoa aqui, que todo mundo fala que é Jesus, ele existiu, ele andou em algum lugar, ele falou com alguém, a gente está falando até hoje dele. E no encontro passado foi assim, né? Nos primeiros encontros que eu participei, então para mim está sendo muito bom ver sempre a fé no modo
racional, né? E não é o Aislan falou uma questão aí da esfera, alguma coisa assim. Entendi. Você falou que na construção do tabernáculo tinha uma referência à esfera, círculo, alguma coisa assim. Você chegou a... Côvados. Isso. Côvados. É uma medida que na antiguidade era utilizada do cotovelo até a ponta do dedo do homem, que dá aproximadamente 48 centímetros, seria a nossa medida de hoje. Isso, matemática pura, né? Não tem como falar que não é um livro totalmente razão total, né? E que toca a gente na emoção. Lia, minha amiga querida, Oi. abençoada, tá com você. Obrigada pelo seu sim. Você que é uma comandante. Você levantou foi o exército inteiro. Vamos levantar. E outra coisa, quando você estava falando lá no nosso encontro lá em Portugal, naquele ônibus, com tanta, assim, energia, com tanto amor, me contagiou, assim, de primeira, né? E porque eu vi a verdade, eu vi a missão, o propósito que Deus está colocando aí na sua mão, né? E através de você, outras pessoas vão se engajar. Eu, a princípio, fiquei preocupada, porque vocês estavam lá na frente, né, na semana 7, e as minhas Bíblias nem tinham chegado. Eu gosto da Bíblia física mesmo, eu gosto de papelzão, de escrever e anotar coisas. E aí, comecei a ler, né? Divulguei no meu Instagram, rapidamente, menos de 24 horas, as 20 estavam vendidas. Eu preferi vender a preço de custo, porque eu acho que a pessoa deve sair do seu lugar, deve investir, deve vir buscar a Bíblia aqui na minha portaria. Tudo é um movimento de ação importante, né? E de comprometimento. E aí outra amiga disse, Lia, eu quero mais 20, já mandou o depósito para mim, já pedimos a segunda remessa com 40 agora. E eu quero multiplicar isso, que outras pessoas também... Uma também queria mais 20, mas não estava em condições financeiras de comprar. Enfim, eu quero que essas 20 multipliquem em outras 20, é uma progressão geométrica, né? E assim, para a gente sempre incentivar as pessoas que estão vendo o nosso movimento, eu acho importante usar as redes para isso, e o nosso poder de conexão, de influência. Mesmo se você acha que você não tenha, experimente, Deus vai te capacitar, né? E aí a gente trazer mais pessoas para esse projeto que é lindo. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, já tinha lido várias partes, mas nunca tinha concluído, e sempre ficava aquela ideia na cabeça de fazer até aquele projetinho que tem, né? Bíblia em um ano, Bíblia em 6 meses. Mas eu achei fantástico, está tudo aqui organizadinho, de uma forma linda, gostosa. E lendo a Bíblia está sendo um prazer. Uma amiga minha falou, viu, Cássio, eu já li seu perfil, você é conforme, né? À toa que você está no cargo que você está, na função que você está, mas eu acho importante você fazer a formação em coaching. Eu acho muito importante, porque você vai abrir mais ainda a sua mente e ir para o integral, né? Que é equilíbrio de razão e emoção, e é perfeito para ler a Bíblia dessa forma, porque Deus fala no nosso coração e a gente chora, né? A gente fica, assim, às vezes, paradão, assim, processando o que está entrando, e é muito gostoso, né? E é isso, a gente tá nesse projeto e firme, eu estou firme e forte, estou feliz. Aislan, muito obrigada, Ariane, pelo seu sim também. Foi um prazer estar com vocês nesses 8 dias que a gente passou juntos, foi um presente de Deus mesmo. E espero nos reencontrar, né? Já falei com a Ariane aí, quem sabe a gente vai visitar ou encontrar em São Paulo, mas eu acho que se Deus nos apresentou é porque a gente ainda tem muita convivência aí, não só digital, mas também, né, presencial. Amém. Vai ter festa no final. Eu já vejo uma festa de término da leitura de um ano. Eu quero um evento presencial, quero essas Bíblias, esse povo falando, viramos a chave, nós lemos a Bíblia inteira e agora nós vamos avançar, nós vamos pegar mais gente e começar tudo de novo.
Porque eu já recebi também essa orientação. Eu estava lá em Fátima, em Portugal, e me veio isso. Você não vai parar nunca. Porque eu já fico pensando, quando eu terminar esse projeto, Ariane, eu não posso entregar ele. Eu vou continuar. Oi, Ariane, com emissão de certificado, hein? Boa! Prova! Vai ter prova! Claro! É um memorial, né? É um memorial. Caraca, eu gostei dessa, viu, gente? Passando para o próximo nível. Se preparem. Um quiz e certificado. Nossa, show. Mas eu queria que você explicasse para nós, quem está começando hoje. A Lia trouxe uma coisa muito importante. Quem está aqui hoje, está começando a ler, pegou a Bíblia agora. O que essa pessoa... Aí a nossa dúvida é, começa do dia que nosso grupo tá ou começa do 1º de janeiro, Gênesis? Me explica isso aí. O que a pessoa vai fazer? É importante ela começar do 1º dia, porque senão ela vai pegar o texto atravessado e vai ficar faltando informações. Por exemplo, vai ler Levítico. No Levítico já tem os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, mas ela não sabe que o tabernáculo está em Êxodo, que a gente acabou de encerrar, né? Então ela vai lendo de lá e tenta ir adiantando a leitura para ver se consegue chegar. Porque o nosso momento aqui é um momento de Deus falar aquilo que nós estamos lendo, né? Dar uma palavra de confirmação, fazer uma reflexão, etc. Se ela estiver lendo lá janeiro ainda, a gente estiver em fevereiro, não tem problema, não vai desconectar, ela não vai deixar de entender o que a gente está trazendo aqui. Porque o que a gente traz é uma explicação pontual, né? Que o tempo não permite a gente fazer a explicação de todo o material já lido. Então, eu recomendaria, até por uma questão de cronologia, né? Para que ela pudesse contextualizar, entender o princípio, a formação e etc. Por que nós estamos em Moisés, né? Mas e Abraão, né? Abraão vem antes, né? Deus pediu para Abraão, sai da tua terra, etc. Então, para que ela consiga entender melhor do princípio, eu recomendaria do princípio. Maravilha. Ótima explicação. Eu vou passar a palavra para o Diogo, nosso gerente de suprimentos. Nós estamos aqui com os nossos gestores, o gerente de logística, estamos com o nosso diretor de controladoria, está o time da Fazendão aqui, nosso gerente de DHO, o Vitor, meu sogro, minha sogra, Lisa Pena, psiquiatra, tá a X7 Investimentos, tá a família toda aqui, minha avó de 83 anos, nós temos aqui leitores jovens, a leitores idosos, pessoas apaixonadas pela palavra, o pessoal da Santa Lola de Palmas, nós estamos com pessoas apaixonadas pela Bíblia, tem gente que tá aqui, ó, Balança, Alvorada, o pessoal tá trabalhando lá no armazém de Alvorada e tá aqui assistindo, que benção, glória a Deus por esse momento que estamos aqui juntos. Diogo, meu amigo querido, que você me ajuda. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Aislan. Eu acho legal a gente ler do começo, que foi como a Ariane me orientou, e eu orientei as pessoas que também entraram essa semana, mas eu acho importante estar aqui todo sábado, independentemente de você ter chegado ou não nesse ponto, porque já integra, já tem experiência, já fica uma coisa gostosa, e os encontros são de 1 hora, né? Todo sábado, das 9 às 10. Isso. Obrigada, Raimundo, obrigada. No meio dessa tanta coisa que está acontecendo aí na contabilidade, Raimundo, nosso gerente de contabilidade, está aí firme e forte. Que alegria, pessoal. Trabalhando e lendo a Bíblia e agora com muita clareza, levando tudo isso para o nosso trabalho. Nós vamos colocar lá os 4 pontos que eu anotei aqui, o Leandro já está digitando. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais, no Instagram. E o chamado é esse da Lia. Vamos chamar mais gente, vamos usar a rede social para abrir a nossa boca. Amém. Ariane, deixa eu te dar uma dica aí, você anota. Eu estava com muita vontade de falar sobre o julgamento de Cristo, porque nós lemos, né, nessa parte. Então, quando chegar em Marcos, novamente, o julgamento de Cristo, né, porque ele é julgado pelos judeus, né, e por Roma, né, através de Pilatos. Eu vou te recomendar passar essa missão para o Dr. Marlon, para que ele traga uma ótica jurídica do julgamento de Cristo, as ilegalidades que tiveram no julgamento, as fases do julgamento. Se fosse um julgamento hoje, Jesus teria sido absolvido, mas a gente sabe, claro, que ele estava cumprindo a missão dele. Anota o Dr. Marlon aí, para quando chegar lá... E ele tá com roupa de motoqueiro, eu acho que ele tá na estrada, que eu vi a imagem dele aqui, ele sumiu, mas eu sei que ele é igual o Cassius. É um advogado da estrada. Que show, que show. Tá anotado, já temos quem se levantou. Ou foi levantado. Amém. Voluntariamente, né? Isso.
Isso aí, mas o julgamento de Cristo está com você, meu amigo. Se prepara, seu dia vai chegar. Diogo, o Diogo também é presbítero. Diogo também é presbítero e gerente de suprimentos da Fazendão. Vamos lá, então. Bom dia a todos, né? É bem rápido. Só para trazer uma passagem com o Aislan, só para complementar, quando ele fala da questão do mundo espiritual e o mundo secular. E nós que vivemos, né, assim, diretamente, ele que também que é presbítero e todos aqui, sabe que as pessoas querem segregar. E quando ele fala que isso não existe, de fato não existe. É tanto que a palavra diz assim, ó, em verdade vos digo que tudo na terra está ligado no céu. E tudo o que se desligar na terra se desliga no céu. Então, é bem só para trazer isso, que faz um tempo que eu estava querendo falar esse ponto, que nós muitas das vezes queremos espiritualizar dentro do campo da igreja e queremos trabalhar dentro do campo de trabalho. E que isso não existe, que você é um só o tempo todo. Porque o Espírito Santo está com você o tempo todo. O que muda é justamente tudo aquilo que ele falou. Ele vai capacitando os escolhidos. Ele vai dando discernimento para os escolhidos. Então, assim, só para mim aqui fazer um fechamento em relação a esse ponto, o quanto é importante nós entendermos isso. Que nós somos escolhidos, somos capacitados e nós não temos que, de momento algum, mudarmos, eu falo, esse ser que Deus nos criou. Esse ser que Deus nos fez, que é a maior obra-prima dele, que foi justamente para usar, ele nos usar. Igual eu falei ontem com a doutora Ariane, quando nós entendemos que o controle é dele, estar com ele, nós vivemos melhor. Quando nós entendemos que nós estamos aqui, de fato, com o corpo dele, usado, único e exclusivamente para ele, a nossa vida aí, muitas fichas caem e as coisas começam a dar certo. Mas precisamos, e de fato não é tão simples separar, né? Entender que não há segregação, entender que o que está ligado no céu está ligado na terra e é Deus que cuida de todas as coisas. Era só esse complemento mesmo. Amém, amém. Valquimar, nosso diretor financeiro de controladoria. Opa, bom dia a todos. Eu queria só deixar uma mensagem para as pessoas que estão nessa jornada, que estão acompanhando também esse projeto maravilhoso. E nós sabemos que aos sábados todo mundo tem outros compromissos também, mas quem está nessa jornada da leitura desse grande livro, no projeto de um ano, que mesmo que esteja com pouco tempo, onde estiver, não deixe de entrar neste grupo, porque, por exemplo, no meu caso, como por exemplo, eu tenho uma mentoria que acontece às 8h30, vai até às 9h20, né? Então eu fico louco para poder entrar aqui. Terminou, já passo para cá também. Então, assim, porque geralmente, e sempre vai ter, porque esse projeto é usado por Deus, mensagens que servem para a gente, servem para a nossa família. Então, assim, olha, Dr. Marlon, na sessão anterior, agora com Aslan e os outros que tiveram aqui também, doutora Ariane, então sempre tem mensagens muito positivas, né, que vai nos ajudar. Eu tiro como exemplo, eu até dei um testemunho uma outra vez, numa reunião, que a gente tem outro projeto também usado por Deus, que é o Por Ele Todo Dia, que estava dando tudo errado para mim, sabe? E quando, bem rapidamente, para não tomar muito tempo, e quando eu Testemunha entrei, pode falar, quando eu mas entrei, testemunha é forte. olha, veja só, teve um dia que eu fui fazer um exame de proficiência, né, para minha pós-graduação em stricto sensu, e eu passei quase 48 horas na estrada, né? Fui daqui para São Luís, fiz o exame e voltei. Na segunda-feira, já cheguei gripado, eu estou com um filho pequeno de 40 dias, então acabei naquela jornada, naquela correria, sem dormir muito bem também. Eu estava doido para entrar no projeto do Por Ele Todo Dia, porque tem oração, tem compartilha, tem testemunho, e eu não consegui. E detalhe, eu estava em cima da hora, e era 5 minutos para começar o projeto, eu abro a porta da minha sala, o pneu do carro é furado. Peguei o carro da esposa, dei uma ré, saí raspando o carro na parede, destruindo tudo. Fui ligar o celular para acompanhar o Por Ele Todo Dia, não estava dando certo, eu me enrolei entre o celular com o Bluetooth do carro, não consegui. E eu fiquei desesperado, eu fiquei assim, nossa, não está dando tudo errado, aquela agonia, tudo. Quando eu liguei, consegui fazer a conexão, a doutora Iane estava falando em gratidão, que a gente precisa olhar a grandiosidade de Deus
em nossas vidas. Então, tudo que acontece em nossas vidas, ela tem um propósito, tem um sentido de ser. E eu falei, gente, então, assim, tudo que estava acontecendo agora há pouco, que me deixou desesperado, porque não estava nada dando certo, mas Deus, ele com certeza tem um plano, tinha um plano naquele dia para mim, como teve. Então, assim, foi um dia maravilhoso. Eu consegui ficar tranquilo, restaurei as minhas energias, consegui trabalhar o dia inteiro muito bem. Cheguei em casa, cuidei da esposa, cuidei do filho. Então, assim, algo que me restaurou durante o dia. E de lá para cá, está sendo perceptível a questão da alegria que eu estou, da felicidade que eu estou, da entrega. Então, porque fazer essa missão de um ano, se a gente não colocar como prioridade e não deixar que as intempéries do dia nos atrapalhem da missão, a gente vai conseguir chegar do outro lado. Muitas fichas irão cair, porque este livro aqui é um guia de vida. Então, assim, pessoal, é muito importante, participem, não deixem, pega a dica do Dr. Aslan, volte do primeiro dia, vão fazer as leituras, mas não deixem de participar. Não deixem de participar. Seja no carro, seja no trabalho, no escritório, coloca o áudio, fica ouvindo, porque aqui Deus usa as pessoas para nos ajudar e vem me ajudando muito. Então, muito obrigado, doutora Ariane. Obrigado a Deus por ter usado a senhora nessa missão. Obrigado, Aslan, hoje por ter compartilhado conosco esses estudos aí maravilhosos sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado mesmo. Walkmar, e obrigado por ter contribuído aqui com o seu testemunho, isso é muito importante, porque isso, o dia que o Walkmar falou isso na nossa reunião de diretoria, eu falei assim, caraca, então eu tenho que continuar abrindo a minha boca mesmo, porque às vezes você tá falando uma coisa assim, que você acha, não, eu tô falando de gratidão de novo, e às vezes é um momento que alguém precisa ouvir aquela palavra, e foi bom que ele me lembrou de também, Aislan, de convidar para participar do Poder do Todo Dia, o dia que você puder, ao vivo, de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, dura 15 minutinhos para você contribuir com mais conhecimentos. Ao longo do ano, nós vamos achar outra agenda para você aí, para você contribuir. Eu estou pedindo aos amigos aí, que é um programa dentro da Fazendão, de colocar o CIS todo dia, em cápsulas diárias. Como a empresa toda é cisada, para o CIS não morrer, a gente entra ao vivo em todas as unidades da Fazendão, faz o IES, faz o Eu Sou, reforça a identidade, e a gente faz uma cápsula. Aí, tipo, terça-feira vai entrar uma gestora da XP, Agro Tocantins, e vai entregar a parte de educação financeira. Aí entrou um conselheiro nosso, 2 conselheiros nossos semana passada, e entregam também tudo conteúdo relacionado a desenvolvimento. Então, você está convidado também, se tem muito a derramar aí nas nossas vidas. Deixar acalmar a sua vida, daqui uns meses eu te chamo, tá bom? Se for esperar acalmar, a gente não faz. Não, tem isso, tem isso. Se você quiser encerrar com oração, devido ao tempo, sábado o pessoal tem que fazer muita coisa, já são 10h17, mas assim, por mim eu ficava aqui amanhã todo, o dia todo, porque eu estou recebendo muito, mas eu tenho que ser fiel com o horário. Amém. Vamos orar, então. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo que nós estivemos juntos, te agradecer pela revelação da tua palavra, te agradecer pelo teu doce, rico Espírito Santo sobre nós, Pai. Te agradecer porque hoje, graças a Jesus Cristo, nós somos esse tabernáculo, nós somos esse lugar santo, nós somos o Santo Santíssimo em que o Senhor habita. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos inspira, nos dá direção, traz discernimento, e a tua palavra confirma que nós somos os teus filhos amados em Cristo Jesus, herdeiros da graça, Pai. Que nós possamos ter uma final de semana abençoado, uma semana também abençoada, que esses ensinamentos que o Senhor trouxe aqui, Pai, possam reverberar ao longo da semana. Nós possamos nos lembrar que o Senhor está conosco, que esta nuvem, Pai, que pairava sobre o tabernáculo naqueles dias, também paire sobre nós que somos a tua morada, Pai. E que à noite venha o teu fogo consumidor nos esquentar os corações, acalentar a nossa alma, Pai, porque o Senhor está sempre presente. Eu declaro, Senhor, que nenhuma decisão aqui será tomada sem o Senhor se mover antes. Eu declaro, Pai, que todos os projetos que o Senhor idealizou para cada um de nós aqui,
sobrem recursos, Pai, porque o Senhor é que está à frente. Eu declaro que o Senhor vai capacitar cada um aqui. Eu declaro que pessoas terão experiências, aleluias, Pai. Eu declaro que pessoas terão aqui experiências sobrenaturais contigo. Eu vejo famílias sendo resgatadas. Eu vejo, Pai, filhos convertendo os corações aos pais, pais convertendo os corações aos filhos. Eu vejo o teu Espírito Santo fazendo morada nos lares aqui representados, Pai. Eu declaro cura, Senhor. Sim, eu vejo pessoas sendo curadas, sendo ministradas pelo Senhor, curadas nas emoções, curadas no físico. Eu vejo, Pai, pessoas recebendo milagres, Pai. Eu declaro a tua doce presença com cada um aqui e que o teu Espírito Santo continue a falar com cada um aqui, Pai. Eu declaro, Senhor, que nós vamos viver o melhor de Deus sobre a vida de cada um aqui, Pai. Eu declaro que o Senhor é nosso fiel escudeiro e que o Senhor é o nosso Pai amoroso que nos acompanha e que não nos abandona, Pai, e que confirma a nossa identidade de filho. Nós louvamos e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que oração linda. Meu amigo Aislan, que Deus retribua 1000 vezes mais a sua vida. Tudo que você entregou aqui, você fez diferença para nós. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui. Fico à disposição, tá bom? Obrigado pelo convite. Amém. Dá um abraço da Regina, na sua família maravilhosa. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Vamos firmes no propósito, lendo a Bíblia inteira. Nós vamos fazer um recorte. Por que você tem que ler a Bíblia inteira? Mas ela falou lá. Yes, yes. Pessoal, um ótimo sábado. Fiquem com Deus. Obrigada. Até o próximo sábado. Um abraço. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Ótima semana, pessoal. Tchau. Obrigada, tia Ótimo final de Analícia, semana. Tudo de bom. Um abraço. Professora Carla, Lisa Psiquiatra. Um abraço. Obrigada, pessoal.